Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui no meu canal. Tem musiquinha do nosso encontro, música do Evangelho no Lar, composta por mim. Olha eu cantando aí para vocês essa música especial. Bem-vindo a mais um encontro de amor. Minha vida está vazia, não sei como expressar. Estou buscando a alegria. Sejam bem-vindos a mais esse encontro. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal, nós temos esse encontro de amor de luz, o nosso Evangelho no Lar. Você é muito bem-vindo. Convida a sua família, convida os amigos para trazer para dentro da sua casa os seus mentores espirituais nesse encontro especial feito com muito carinho por mim e pelo pessoal do Hospital Amor e Caridade. Você é muito bem-vindo aqui. Se você ainda não é assinante, assina o canal, marca o sininho, não perde. Toda segunda-feira, 20 horas, Evangelho no Lar. Terça-feira, live exclusiva, conteúdos riquíssimos aqui no canal, muita troca de conhecimento e experiências que eu vivo ao lado dos meus mentores. Curte aí a musiquinha, vamos esperar nossos amigos atrasados chegarem. 2 minutinhos, está todo mundo aqui e a gente começa o nosso Evangelho no Lar, ok? Não esquece, o livrinho é o Vinde a Mim, que a gente está fazendo, ok? A nossa prece, que está na descrição do vídeo. A sua água para ser magnetizada, fluidificada, tá bom? É bom ter ela pertinho. Vamos lá, pessoal. Modifique-se, irmão. Vale a pena mudar. Ele preenche os vazios. A sua vida vai mudar. Conheça o Mestre Jesus. Faça o Evangelho no lar. Permita que Jesus em sua casa vá morar. Conheça o Mestre Jesus. Faça o Evangelho no lar. Permita que Jesus em sua casa. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda Marlene, bem-vinda Jane, bem-vindo João, bem-vindos todos vocês aqui nesse encontro maravilhoso de luz. Vamos começar agora o nosso Evangelho no Lar, pessoal. Em sua casa vai morar. Essa música é um sucesso, viu, pessoal? Está tocando muito na Rádio Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com a repercussão de mais um trabalho meu, né, que atingindo corações e almas. Bom, pessoal, livrinho Vinde a Mim, o Evangelho no Lar, psicografia de Osmar Barbosa. A prece está na descrição do vídeo, ok? Vamos dar início. Nós estamos na página 49. Esse livro são versículos bíblicos que o Frei Daniel, nosso querido mentor de Amor e Caridade, faz uma reflexão sobre o versículo bíblico que nós vamos estudar hoje. Então, o versículo bíblico de hoje é João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9, página 49 do livro Vinde a Mim. Vamos lá? Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz, eu te perdoo. Então, Deus diz, eu te perdoo, meu filho. Lá em João 1, capítulo 9, você diz, eu não mereço o perdão, Senhor. E Deus diz, meu filho, eu te perdoo. E o Frei Daniel faz a seguinte reflexão para nós. Até o maior pecador foi perdoado. Judas entregou para o Calvário o santo homem que semeava amor entre todos os que lhe pediam amor. Seu engano, suas esperanças, o levaram a cometer a maior das injustiças. Mas o sábio instrutor fez questão de perdoá-lo antes mesmo de todo o seu sofrimento. Se não se sentires capaz de perdoar,
é porque ainda não estás preparado para receber o Evangelho vivo em seu coração. Mas o tempo é o instrutor da vida. Tudo passa, tudo tem o tempo certo para se revelar e se esquecer. Nada muda quando não se perdoa. A mágoa deixada pela falta de perdão escurece o espírito que precisa de luz para caminhar no vale das sombras em que se coloca. Quando o ódio e a mágoa são os instrumentos instrutivos do seu coração. Gente, que lindo isso, hein? Siga o exemplo do professor do amor. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Siga o exemplo do nobre professor. Pedro, ao questionar o mestre de quantas vezes deveria perdoar, se 7, que é cabalístico, o mestre sabiamente o adverte. Não, Pedro, não perdoe por 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Assim, o perdão é um dos caminhos que os espíritos precisam passar para a perfeição plena. Vale lembrar que somos consciências eternas, habitando temporariamente um corpo físico. Frei Daniel. Gente, é de uma profundeza as palavras de Daniel, é de uma sabedoria ímpar, né, pessoal? Muito diferente da nossa sabedoria, né? Ele diz que você tem o tempo certo para amadurecer o perdão dentro de você. E que o fato de você não perdoar, não aprender a perdoar, não trazer para o seu coração o sentimento do perdão, escurece o espírito, levando automaticamente o espírito desencarnado para o vale das sombras, onde há muita tristeza, muita lamúria e muito lamento. Então, Daniel diz que até o maior pecador foi perdoado. Jesus perdoou Judas, lembra disso? Porque foi Judas que entregou para o Calvário o santo homem que semeava amor entre todos os que lhe pediam amor. Olha que legal isso, né? Olha a profundeza do ensinamento que o nobre Frei Daniel nos passa. Seu engano, olha que o Frei Daniel ainda se preocupa em justificar a falha de Pedro, quando ele diz: seu engano, suas esperanças, o levaram a cometer a maior das maiores injustiças. Porque pouca gente sabe por que Judas traiu Jesus. Judas não traiu Jesus pelas moedas a qual ele recebeu. Não, tanto que ele jogou fora as moedas, né? As moedas não tinham valor para ele. Quando Judas percebeu o erro que havia cometido, ele jogou as moedas fora. Judas, poucas pessoas sabem, e o Evangelho de Judas é muito bom para a gente compreender isso, é que Judas, ele tinha perdido a mulher e a filha, que era muito amada por ele. E Jesus vivia falando para os seus apóstolos, aliás, Jesus falava isso para todo mundo, né? Que existia uma vida após a vida, que todos nós iríamos para o reino dos céus, que o reino dos céus estaria sendo revelado para todos nós. Naquela época, essas eram as palavras que Jesus usava, né? Eu vim trazer o novo, eu vim trazer para vocês a vida eterna, o reino dos céus. Então Judas e alguns apóstolos também achavam isso. Achavam que iria descer do céu um reino onde eles iriam viver com Jesus nesse reino, e lá Jesus já havia prometido a Judas que Jesus reencontraria a sua esposa e a sua filha. Né? Como a doutrina espírita nos ensina, que nós nos reencontraremos no pós-vida, né? Então Jesus, ele falava isso o tempo todo: calma, tenham calma,
nós nos encontraremos novamente, a vida é eterna, e blá blá blá. E isso que a gente fala, isso que a nossa religião está cansada de nos falar, né? Que a gente não tem que se preocupar muito. Eu compreendo a dor da partida, a dor da saudade, né? É compreensível isso. Mas nós temos que ter a paz de espírito e a certeza do reencontro. Pois se não houvesse o reencontro, Deus não seria perfeito, ele não seria justo para com seus filhos. Então Judas tinha esperança de que Jesus ia descer do céu um reino onde eles iriam viver. Pedro também pensava assim. Judas e Pedro também pensavam assim. E que ele iria reencontrar a esposa e a filha. Então, quando Judas percebeu que esse reino estava demorando muito para acontecer, ele, convencido pelo seu orgulho, pelo seu ódio, pela sua vaidade, pela sua falta de amor ao Cristo, ele o traiu. Falou, já que você não vai trazer rei nenhum para mim, já que você não vai trazer minha esposa de volta, nem a minha filha, já que tudo que você está fazendo é uma grande falácia, eu vou te entregar para os soldados. E foi isso que Jesus fez. E uma outra história muito interessante, que está lá no Evangelho de Judas, é um evangelho apócrifo, que você pode ler, está disponível aí tem livro, né? Tem um livro muito legal, inclusive vende lá na Compra Livro esse livro, que é o Evangelho de Judas. Lá na Compra Livro tem para você comprar, e você quiser ler esse evangelho. É um evangelho apócrifo. E, inclusive tem uma situação que Judas conta, que Jesus ele tinha um poder tão grande quando estava entre nós, que Jesus ele se transfigurava. O que é isso? Jesus mudava a aparência dele. Pouca gente acredita nisso, mas alguns evangelhos, o evangelho de Maria Madalena fala sobre isso, o evangelho de Judas, Judas inclusive justifica o beijo, porque os soldados não reconheceram Jesus. E Judas falou, aquele que eu beijar é o Messias. Por isso o beijo. O beijo é o que identificou Jesus para os soldados que estavam na captura dele. Porque Jesus transfigurava, ele se modificava aparentemente para não ser preso pelos soldados romanos. Tem um outro evangelho apócrifo muito interessante, meus irmãos, que vale a pena o estudo, que é o evangelho apócrifo de Tomé. Anotem isso aí para vocês lerem também. Também tem lá na Compra Livro, o evangelho de Tomé. Lá tem o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena, tá? Que eu recomendo a leitura já de todos. No evangelho de Tomé, o Tomé diz que as pessoas procuravam Jesus. Muita gente vinha de longe, procurando Jesus para curar uma mãe, um filho doente, uma esposa, um marido, né? E essas pessoas estavam em outras cidades. Olha que interessante isso. Vale um estudo aprofundado de nós espíritas, né? E no evangelho de Tomé, Tomé conta que Jesus ele se teletransportava. Olha que interessante isso, gente. Em desdobramento. Olha o que Jesus fazia. Olha, presta atenção. Ele, em desdobramento, a pessoa chegava procurando ele, Jesus, eu estou com a minha filha muito doente, está lá em Canaã, um exemplo, uma cidade distante. E Jesus falava, meu filho, onde é que ela está? Pensa no lugar que ela está para mim. E a pessoa pensava na casa dela, na rua, no número, endereço, etc. Jesus se teletransportava em desdobramento para curar essas pessoas. Evangelho de Tomé, tá? Aí a gente comprova que o desdobramento espiritual é uma coisa bem antiga. Então vale a leitura. Então quando Daniel cita aqui que seus enganos, suas esperanças o levaram a cometer a maior das maiores injustiças. Porque Judas ficou chateado porque estava demorando o reino do céu a descer para ele reencontrar a filha e a mulher. E por isso, esse foi o motivo da traição com Jesus, tá? Mas o sábio instrutor, Daniel falando aqui, Jesus, o sábio instrutor, fez questão de perdoá-lo antes mesmo de todo o seu sofrimento. Olha a bondade, verifiquem, meus irmãos, a pureza do coração de Jesus, né? Ele sabia do erro de Judas e ele o perdoou mesmo antes de Judas passar pelo sofrimento moral que acabou levando ao suicídio. Se não se sentes capaz de perdoar, meu irmão e minha irmã, todos vocês que estão aqui, é porque ainda não estamos preparados
para receber o Evangelho vivo em nosso coração. E quando a gente passa a ser cristão, quando a gente passa a ser seguidor de Jesus, a gente aprende que a gente tem que perdoar. Não tem jeito, né? Mas o tempo, olha o Daniel nos dando mais um, né? Olha, mas o tempo é um instrutor da vida. Tudo passa, tudo tem o tempo certo para se revelar e se esquecer, né? Nada muda quando não se perdoa. Não vai mudar nada. Se você não perdoa uma pessoa, você vai ter que reencarnar ao lado dela, você vai ter que em algum momento reencontrá-la para ajustar esse débito. A mágoa deixada pela falta de perdão escurece o espírito, que precisa de luz para caminhar no vale das sombras em que se coloca quando o ódio e a mágoa são os instrumentos destrutivos do seu coração. Gente, isso é demais. Ele fala assim, olha, se você continuar com essa mágoa, com essa angústia, você escurece o seu coração, você escurece o seu espírito, você se coloca numa situação muito ruim espiritualmente, né? Então, o perdão e a mágoa têm que ser eliminados do nosso coração. Siga o exemplo do professor do amor, Jesus, né, gente? Perdoe quantas vezes forem necessárias. E aí Pedro questiona Jesus de quantas vezes ele deveria perdoar, se são 7, que é um número cabalístico, né? E Jesus diz, não, Pedro. O mestre sabiamente adverte, não, Pedro. Não perdoe por 7 vezes, e sim por 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias, nós temos que praticar o perdão. Assim, o perdão é um dos caminhos. Gente, fala assim, não é o caminho não, ó. Olha o que Daniel fala. O perdão é um dos caminhos. Um dos caminhos que os espíritos precisam passar para a perfeição. Então, perdoar é um dos atributos que nós precisamos para adentrar a vida eterna, ok, pessoal? Vale lembrar que somos consciências eternas, habitando temporariamente o corpo físico. Olha o que Daniel, como é que ele termina a instrução de hoje. Vale lembrar que somos consciências eternas, habitando temporariamente um corpo físico. Né, pessoal? Então, que estudo de hoje, né? Que legal a gente estudar mais sobre o perdão, né? Aprender mais sobre o perdão, né, pessoal? Não é isso? Vale a pena se encontrar toda segunda-feira aqui no nosso Evangelho do Lar. Eu quero pedir desculpa a vocês que eu não fiz a prece inicial de hoje, tá bom? Me perdoa, foi esquecimento, mas sintam-se acolhidos pelo meu perdão, pelo perdão que vocês, viu? Falamos de perdão hoje e vocês vão ter que exercitar ele agora. Perdoar o meu esquecimento de ter feito a prece inicial do nosso Evangelho, né? Posso me sentir perdoado por vocês? Eu acredito que sim, né? Pois a gente é humano, a gente está humano. E a gente falha, a gente erra mesmo, né? Então, bem legal que o Daniel falou sobre perdão. Eu esqueci de fazer a prece e vocês vão ter que me perdoar hoje. Tá bom? Mas eu vou fazer agora a prece de encerramento do nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado, desculpa aí, mas olha, bem legal hoje o ensinamento, né, pessoal? Começar a semana assim, botando na consciência que a gente tem que praticar o perdão, né? Exercitar o perdão. Mandar um WhatsApp, né? Oi, tô aqui, te amo, papá, né? Mesmo que a pessoa não responda, dê o primeiro passo ao perdão, tá bom? Prece para término do Evangelho no Lar. Já me perdoaram que eu não fiz a prece inicial, né? Então vamos fazer a prece de encerramento. Divino Mestre, portador da graça e da verdade, agradeço-te por esse dia, agradeço em nome da minha família por tudo que me deste nessa hora. Agradeço-te os ensinamentos ofertados neste momento de conexão com os meus mentores e os espíritos de luz. Rogo-te que permaneça em meu lar os bons espíritos e que toda felicidade e amor estejam presentes em minha vida e de meus familiares todos os dias. Que assim seja. Amém. Desejo uma semana de muita luz para todos vocês. Hoje a gente vai encerrar com musiquinha de novo. Muito obrigado por esse encontro. Água magnetizada, água frutificada
terminamos o nosso Evangelho. Eu encontro você amanhã às 20 horas, aqui no canal, quando a gente vai conversar um pouco sobre espiritismo, espiritualidade e tudo aquilo que nos envolve. Eu agradeço muito a você por ser meu assinante do canal, por ser meu amigo, por estar ao meu lado nessa caminhada evolutiva. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Até lá, até amanhã, pessoal. Beijão. Estou